Agora nós vamos fazer o recheio de ninho, tá? Para o recheio de ninho, nós vamos utilizar uma caixinha de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite e 5 colheres de leite em pó, tá? O leite em pó pode ser, tem que ser de boa qualidade, mas pode ser o da sua preferência, tá? Só lembrando que nós vamos fazer a metade da receita, certo? Então, nós vamos usar meia caixinha de leite condensado. Como eu já falei pra vocês nos vídeos anteriores, só lembrando aqui, a gente, toda vez que nós formos fazer um recheio ou um brigadeiro, tudo que for de sólido, a gente tem que dissolver primeiro no leite condensado. Por o leite condensado ser mais denso, então a gente dissolve para não ficar cheio de pelotinha, porque depois essa pelotinha ela não vai dissolver, tá? Ela vai dar mais dificuldade. Vou colocar, coloquei aqui dentro, vou dar uma dissolvida, uma misturada, depois é que eu vou acrescentar o meu creme de leite. Caso você esqueça e coloque tudo junto, você tem que pegar um fouet, tá? Você sabe o que é fouet, né? Eu coloquei lá no vídeo falando sobre utensílios, tá bom? Quem não assistiu, volta lá, que é bem importante, certo? Eu tô utilizando a panela de alumínio batido, ó, bem dissolvidinho. E agora eu vou colocar o meu creme de leite, tá? Vou colocar a caixinha inteira. Isso daqui que eu tô fazendo é um recheio, tá, gente? Eu tô fazendo um recheio. Se eu fosse fazer um brigadeiro, aí a gente faria da mesma forma, só que os ingredientes, a quantidade dos ingredientes seria diferente, certo? Aí vocês vão olhar na descrição dos vídeos da receita diferente. Ah, mas e se eu tiver fazendo um recheio e sobrou recheio e eu quero fazer um brigadeiro, o que que eu devo fazer? Já que a quantidade de creme de leite que eu coloquei foi maior. Aí, nesse caso, não tem problema, porque como você já fez o recheio e ele já tá bem firme, você vai levar pro fogo. Caso tenha um recheio, um pouco de recheio congelado, apareça uma encomenda de brigadeiro de ninho. E aí, eu só pego aquele meu recheio que tá, só termino de dar o ponto e faço meus brigadeiros normalmente. Só que se eu for fazer separado, vou ligar o fogo aqui, pra gente já vai começar o preparo. Aí, a gente vai conversando. Caso eu queira fazer os brigadeiros de ninho com o meu recheio, eu vou terminar de dar o ponto. Mas caso eu queira fazer direto os brigadeiros, sem passar pelo recheio, eu apenas diminuo, faço conforme a receita do brigadeiro. Igual eu expliquei pra vocês, apenas vou diminuir o creme de leite, que ele vai me dar um ponto mais rápido, tá bom? Assim ele vai desidratar e vai demorar um pouco mais no fogo. Só que vai ficar gostoso também, né? Porque quanto mais creme de leite, menos enjoativo ele fica. Só que não tem necessidade quando você for fazer o docinho direto. Essa forma aqui que eu oriento pra vocês de fazer, é como se fosse um reaproveitamento de recheio, vocês fazerem os doces pra vender, seria uma maneira de vocês aproveitarem as sobras e já fazer os doces pra montar os kits de vocês. Eu fiz o meu recheio de ninho. Aí eu quero fazer o brigadeiro de ninho para colocar na caixinha de Páscoa, por exemplo, do Dia das Mães, dependendo do kit que você for montar. Então, você já vai, e aí você já aproveita a mesma base, você já faz várias coisas, em vez de você fazer várias receitas. Porque aqui eu tô fazendo, por exemplo, meia receita, e aí com essa meia receita, eu posso fazer o ponto de recheio para montar um bolo no pote, por exemplo, ou então para montar um copo da felicidade, pequenininho, para colocar numa cesta. E o mesmo recheio que sobrar, eu terminar de dar o ponto e já fazer os meus brigadeiros. Tá bom? Esse recheio aqui, ele vai ficar no fogo por aproximadamente uns 5 minutinhos. Tá? Vou mostrar o ponto aqui pra vocês. Eu vou tirar um pouquinho e vou mostrar pra vocês o ponto do brigadeiro. Como se eu estivesse continuando aqui. Usando a mesma base do recheio para fazer 2 produtos, tá bom? Caso vocês queiram fazer uma sobremesa, vocês podem acrescentar, depois de frio, vocês podem acrescentar um pouco de chantilly, que ele vai ficar com uma consistência de mousse, certo? Se eu tiver, por exemplo,
quiser aproveitar essa base e fazer um recheio de castanha ou de cupuaçu, eu vou pegar essa mesma base que sobrou do recheio e vou agregar a carga que eu quero para dar aquele sabor que eu quero. Então, com um recheio de ninho, eu posso fazer vários outros recheios, vários outros sabores, certo? Só que quando eu vou fazer para economizar, eu posso, só se eu tiver o de ninho, mas caso eu tenha um doce, uma base, um brigadeiro branco, que é essa mesma receita, porém sem o leite ninho. Eu vou ter um brigadeiro branco onde eu posso fazer várias receitas dessa base, sem precisar colocar o leite ninho. Isso é só por questão de aproveitamento, caso eu tenha o de ninho pronto, tá bom? Ó, já começou aqui a ferver. Tô fazendo aqui em tempo real. Tá bem mole, agora vai começar a engrossar. Sempre lembrando que o fogo deve estar alto. Se eu tiver com fogo muito baixo e eu for fazer esse doce no ponto de brigadeiro, quanto mais baixo o fogo tiver, mais vai demorar de dar o ponto. E isso não é bom, porque o nosso brigadeiro vai ficar meio puxento, certo? Até que para recheio não tem tanto problema, mas quanto mais rápido você der, claro que o fogo não pode ser muito alto, porque senão você pode queimar e ele ficar cheio de pedacinho. Sempre mexendo rápido. Se você não der conta de mexer nessa velocidade, você baixa um pouquinho o fogo, pra você ver que tá indo bem rápido. Você vê que o leite condensado que eu coloquei, ele tava bem firme. Se você tiver um leite condensado que esteja muito fluido, muito novinho, assim, de validade, muito fino, o que você pode fazer? Você pode acrescentar, junto com o leite condensado, lá no comecinho, você pode acrescentar meia colherzinha de farinha de trigo, que ele vai ajudar, ele é um espessante, ele vai ajudar a dar o ponto mais depressa, tá? Fora isso, não precisa. Tá quase no ponto de recheio, tá no ponto mais mole. Esse ponto aqui, ele é um ponto que você pode usar para cobertura de caseirinho, por exemplo, que é um ponto um pouquinho mais mole. É o ponto que ele dissolve, ele desmancha, ele some. Eu faço assim e ele some. O ponto de recheio, você vai ver que a gente vai fazer isso. Ele cai fluido, depois ele vai caindo pedaço. Só que quando ele cai, ele já não desmancha, ó, como ele já começa a ficar, ó. Tá praticamente no ponto de recheio, tá? No ponto de recheio mais fluido. Eu quero um ponto de recheio mais firme. Você vê que ele não desaparece mais. E, ó, eu mexi, ó, eu fiz assim, ó, você vê que ele já tá começando a soltar. Então, ele tá num ponto bom, num ponto médio. Caso eu queira fazer um bolo, alguma coisa que eu queira um recheio mais estruturado, eu deixo mais um pouquinho, tá? Mas aqui, pro recheio, pro ponto que eu quero, ó, ele já ficou. Ele já tá bom. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou desligar o meu fogo e vou continuar mexendo por mais uns 2 minutinhos para sair esse excesso de calor. E aí vai fazer com que ele ganhe brilho, certo? E não fique criando aquela crosta, ele vai ficar mais macio. Tem gente que passa na peneira, eu não vejo necessidade, né? Mas vai de cada um. Mas aí o que eu gosto de fazer quando eu tô fazendo uma quantidade maior? Eu termino de fazer isso aqui, eu coloco numa vasilha de plástico e aí, de acordo com que ele vai esfriando, eu vou misturando com o fouet. E aí ele vai esfriando bem, de forma que fica bem cremoso. Fica uma consistência bem aveludada. Esse aqui eu garanto um brilho e eu não precisei utilizar manteiga. Caso vocês forem fazer o brigadeiro de enrolar, no ponto de enrolar, vocês podem colocar um pouquinho só de manteiga. Manteiga original, tá? Que o sabor fica melhor e sem sal. Eu não coloco não, mas caso for muito brigadeiro e for no ponto de enrolar na mão, ele vai facilitar um pouquinho pra não grudar no plástico filme. Ó, saiu o excesso de calor. Prontinho.
que tá pronto o meu recheio. Eu vou colocar metade desse recheio aqui numa vasilha. E a outra metade eu vou voltar pro fogo só pra mostrar pra vocês o ponto de enrolar. Porque eu vou fazer alguns brigadeiros de enrolar pra gente poder fazer uns bombons. Uns bombons de milho. Ó, aqui eu já coloquei, ó, metade no ponto de recheio, já coloquei metade no prato. E aqui a outra metade, como eu quero fazer esse reaproveitamento, pra não ter que fazer 2 doces, eu vou ficar mais um minutinho aqui no fogo. Tá? Eu tô fazendo tudo em tempo real. Só pra dar o ponto de brigadeiro, de enrolar. Aqui é muito rápido por causa da quantidade, tá? Se vocês estiverem fazendo uma quantidade grande, uma quantidade maior, claro que o tempo vai ser muito maior também de preparação. E aí tem a questão do fogo alto também. Quando a quantidade é muito pequena, é bom vocês não deixarem o fogo tão alto, né? Só dar uma baixadinha, porque senão ele pode ressacar muito. Se vocês quiserem fazer o recheio ou brigadeiro de ninho gourmet, vocês podem acrescentar, além desses produtos aqui, desses ingredientes, vocês podem acrescentar um pouquinho de chocolate nobre em barra, chocolate branco. Ele vai dar uma textura um pouco diferente. Viu como ele cai? Ele não cai fluido, ele cai grosso, em blocos, ó, bem firme, já acabou. Mesma coisa eu vou fazer, tá? Eu vou dar uma esfriadinha aqui, como eu preciso de poucos brigadeiros, só pra eu montar um kit de demonstração, vocês podem fazer assim pra começar a divulgar também. Quando vocês forem fazer sem ter que gastar muito. E aí você faz a divulgação e já vende, já coloca o produto pronto entrega, disponível. E aí sempre vocês podem fazer assim, alguns kits e colocar pronta entrega, tá? Eu vou colocar aqui em outro prato. E vou cobrir com plástico filme. O plástico filme vai ficar encostado. Vai ficar encostado, tá? E vai esfriar aqui. Olha, aqui é o recheio, tá? E aqui é o que eu fiz no ponto de brigadeiro. Coloquei o plásticozinho, o plástico filme rente, eu vou deixar esfriar. O ideal é que a gente deixe esfriar bastante antes de colocar pra geladeira. Quando você for fazer, é bom fazer de um dia pro outro, e aí você cobre, deixa pelo menos umas 4 horas na temperatura ambiente, e depois você leva pra geladeira até de um dia pro outro. Mas quando eu vou fazer, que faço um dia antes apenas, eu não coloco na geladeira, eu deixo fora, e no outro dia eu só modelo os meus brigadeiros.